Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Eu gostaria de dar um título para a mensagem, a palavra dessa noite. E o título da mensagem que eu gostaria de dar é que a salvação, ela é de graça, mas seguir a Cristo tem um custo. Amém? A salvação, ela é de graça, mas seguir a Cristo tem um custo. Vamos ler o texto. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Não presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra tremenda, né, irmãos? A salvação é de graça. Amém? Fomos comprados por graça misericordiosa de Deus. Não nos custou nada. Não temos nenhum mérito. Não temos isso aqui de que nos gabar, de que nos orgulhar, ou achar que temos participação nisso, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que o homem estava extraviado. A Bíblia diz que o coração, os desígnios do coração do homem, todos eram corruptos, que nele não havia bondade nenhuma. A Bíblia diz que o coração do homem se tornou, por motivo do pecado, tão enganoso que o homem está separado de Deus e que há um abismo eterno entre Deus e o homem, porque Deus é santo e Deus não pode contemplar o pecado, não pode comungar com o pecado, e a sua santidade exige a punição do pecado. E apesar dessa santidade e do nosso não merecimento, Ele vem, condescende conosco, através de Jesus, e nos revela todo o seu amor, toda a sua graça. E nos dá, então, aquilo que nós chamamos de graça, a salvação da nossa vida. Amém?
Porém, eu disse que a salvação é de graça, mas que seguir a Ele tem um custo. E eu não tenho que me orgulhar nem um pouco desse título e dessa frase, porque ela não é minha. Quem disse isso foi um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão contemporâneo nosso. Ele foi contemporâneo de Karl Barth, os irmãos devem saber e conhecer, o grande teólogo neo-ortodoxo. Inclusive, ele diz que Karl Barth, de uma certa forma, mentoreou a sua vida. E Dietrich Bonhoeffer, ele vai de encontro, ele nasce ele nasce na Alemanha e na guerra, quando se levanta o nazismo, Bonhoeffer ele já começa a perceber que o nazismo ele tem alguns aspectos perigosos para a igreja. E Deus o usa como um profeta, praticamente, para ir contra isso. Era um homem devoto, estuda em uma escola liberal, faz parte de todo o compêndio de teologia liberal da sua época, mas não perde a sua piedade e vive como um verdadeiro servo de Deus, sua vida totalmente consagrada ao Senhor. E Bonhoeffer, em meio a essa frieza espiritual do liberalismo que invade a Europa, que mata a fé e faz com que o cristianismo se torne apenas algo conceitual, que transforma a vida cristã e o verdadeiro discípulo de Cristo em apenas um cumpridor de práticas e liturgias vazias, onde a vida experimental, experiencial, é totalmente dissociada daquilo que ele tem no seu entendimento, ou seja, ele enaltece a razão, compreende, faz a sua confissão de fé, cumpre as liturgias da igreja, mas vive de uma forma em que a sua vida não traduz aquilo que Cristo exige de um verdadeiro discípulo. É nesse meio que Bonhoeffer escreve essa frase. E ele escreve essa frase em um livro muito conhecido, chamado Discipulado, aonde Bonhoeffer vai mostrar o que é verdadeiramente um discípulo de Cristo. E ele vem tratando esses assuntos ali e mostra a diferença de um verdadeiro discípulo para simplesmente um seguidor de Cristo. Então, ele cunha a frase tão famosa que você já deve ter lido em alguns livros ou escutado em algumas mensagens, chamada a graça barata. Ele vai dizer que no seu tempo estão barateando a graça. Ainda que a graça de Cristo é de graça, ela teve um custo alto para ele e é de graça para nós. Mas barateia-se a graça quando se vive somente em torno do entendimento, da razão, e se separa a comunhão, se separa a prática de vida daquilo que eu conheço, ou seja, o que eu conheço é mais importante daquilo que eu vivo. E as pessoas então seguem a Cristo, mas nada na sua vida muda. Nada na sua vida faz diferença. O fato de participar da igreja, das atividades da igreja, é o suficiente para ele entender que a graça foi suficiente para salvá-lo. Não há nenhum comprometimento, não há nenhuma vida, vamos dizer assim, naquele tempo, na vida das pessoas. E Bonhoeffer diz, não. Vocês estão tornando a graça de Deus barata. E ele faz esse contraste entre a graça barata e a graça preciosa de Cristo, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa vida, que traz sentido de existência, que toca nosso coração e mexe em todas as áreas da nossa vida. Bonhoeffer era um apaixonado por essa graça.
E ao contrário de muitos teólogos, ele vai em contra ao pensamento da sua época. E eles então dizem isso: a salvação é de graça, mas seguir Jesus tem um custo. Irmãos, a compreensão do Bonhoeffer não é diferente do que Jesus diz aqui nesse texto. Jesus, nessa passagem, mostra que segui-lo tem um custo. Nós lemos aqui. E nós vamos ver que esse custo é explicado por Jesus e, de alguma forma, ele vai afetar a nossa vida, e algumas áreas da nossa vida fica explícita nessa passagem aqui, e é o que eu quero meditar com os irmãos. Quais são essas áreas que Jesus explicita aqui e deixa claro desse custo de segui-lo vai afetar a nossa vida? Ele usa duas parábolas, uma metáfora, para explicar isso, para mostrar esse custo e fundamentar o que ele vai dizer. Ele conta duas parábolas. E ele mostra, através dessas parábolas, que seguir tem um custo, que não é assim, de qualquer forma. Ele vai falar que se nós quisermos edificar uma torre, nós precisaríamos fazer o quê? Sentar e colocar em um papel e calcular o custo disso. Ele vai dizer que nós devemos, como um rei estrategista que vai para a guerra, olhar para os seus exércitos, olhar para a sua estrutura bélica e ver e entender se ele tem condições ou não de sair à guerra. Isso é cálculo, isso é custo. Esses textos aqui são muito usados na administração financeira da vida cristã. Necessariamente não é isso que Jesus está falando, de finanças, o que não quer dizer que não se pode usar para isso. Mas o que ele está dizendo é que todos aqueles que querem segui-lo devem calcular o custo de segui-lo. Ele volta-se para as multidões que o seguiam, no versículo 25, e se dirige a elas. Ele não se deixa levar pelas multidões e diz: uau, muita gente está vindo da minha igreja, da minha congregação. Ele não é afetado pelo público. O ministério dele não é pautado na audiência, ao contrário de muitos líderes hoje, e de muitas igrejas que pautam o seu ministério em cima da audiência. Jesus não faz isso. Ele não traz uma mensagem para agradar o ouvido das pessoas, para alcançar mais seguidores. Pelo contrário, parece que Jesus, com essa pergunta aqui, com essas exposições aqui, ele está desestimulando, não parece? Ele se vira para a multidão e diz: olha, se alguém quer vir após mim, e aí começa a falar as condições. E as condições não são nada fáceis para os que o seguiam, tanto que muitos o abandonaram. Lembra lá em João? Através do seu discurso, que ele diz: olha, quem não participar, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não é digno de mim. As pessoas se escandalizaram, deixaram de seguir. Jesus não se desespera e diz: uau, a igreja, a congregação está diminuindo. Não. Jesus se volta aos seus discípulos: e vocês? Vocês querem ir também? Jesus, ele traz aqui uma palavra forte para a multidão. E o custo que ele mostra vai afetá-los de tal forma que muitos vão abandoná-lo. Ao contrário do que hoje também tem acontecido, como nos tempos de Bonhoeffer, talvez de uma forma diferente, em modalidades diferentes, hoje também o evangelho tem sido barateado,
Tem se vendido um evangelho onde você pode vir à igreja, aleluia, você está salvo, pode se considerar um cristão se você vem aqui à frente, confessa a sua profissão de fé, se batiza, e você já é considerado um crente. O evangelho está tão barateado que ele apela às multidões frequentar os cultos baseado em ofertas, baseado em pregações que fazem comichão no ouvido das pessoas para atraí-las para o culto, para a presença de Deus, com apelos baratos. Um evangelho frouxo, um evangelho baseado no entendimento só das coisas terrenas, de riquezas, um evangelho que apela só para o que podemos ter nesta vida, um evangelho que apela só para as práticas, em contra da vida, da mudança, do custo, do preço, da transformação, do comprometimento, do arrependimento, da mudança, do posicionamento, da santificação, da busca, do humilhar-se, do prostrar-se. Totalmente diferente. Quais são essas áreas? Vamos dar uma olhada, que vão afetar a nossa vida. Primeiro, Jesus mostra que quem quer segui-lo, e se alguém segui-lo e intentar segui-lo, isso afetará todos os seus relacionamentos. Irmãos, nós vamos fazer aqui essa exposição em áreas, não sem o entendimento de que a vida é completa e deve ser entregue integralmente a Cristo. Amém? Não sem entendimento disso. Nós vamos fazer o que Jesus propôs aqui. Ele estabelece algumas áreas para mostrar para nós que isso afetaria aspectos práticos da nossa vida. E nós vamos ver essas áreas com esse entendimento de que tudo é afetado, mas para exemplificar para nós que o custo que tem de seguir a Jesus vai afetar algumas condições em nossa vida, algumas áreas da nossa vida. E que isso fique bem claro e fique bem exemplificado no que ele ensina aqui. Jesus vai dizer que quem não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, não pode ser seu discípulo. E esse texto aqui, ele é muito mal entendido, porque a raiz da palavra aborrecer, ela também pode ser entendida como odiar. Aí complica, né? Inclusive, algumas versões da Bíblia, mais antigas, trazem odiar. O que dá a entender erroneamente para muitas pessoas, e que até se escandalizam sem o entendimento do que Jesus está dizendo, de que você deve, então, desconsiderar os relacionamentos, e Jesus aqui toca nos relacionamentos mais afetuosos, os mais próximos da gente, e isso mexe conosco. Imagina, deixar a sua mãe, aborrecer os seus pais. Mas isso tem um sentido muito forte para a época em que Jesus fala isso. Talvez para nós hoje não tem tanto significado como tinha no tempo de Jesus, porque para um judeu você deixar de seguir a lei e seguir a um mestre que traz uma nova mensagem, que traz um novo olhar sobre os aspectos da lei judaica, da aliança. Isso era trazer à tona a sua sentença de morte, de exclusão. Até hoje, em algumas culturas mais radicais, se você abraça a fé evangélica, você é expulso de casa. Então, para eles faz todo sentido, para Jesus e para quem estava ouvindo na sua época, faz todo sentido.
Ainda mais que alguns versículos atrás, alguns capítulos atrás, Jesus vem trazendo a ideia, diz, olha, eu não vim trazer paz à terra, pelo contrário, eu vim trazer dissensão e jogar pai contra filho e filho contra pai. Por quê? Porque, obviamente, aqueles que abraçassem a fé e começassem a seguir Jesus, teriam que entender que deveriam prestar a Ele uma lealdade irrestrita. Jesus não está sugerindo que nós devemos descuidar as nossas famílias, os nossos relacionamentos. Ele não está dizendo que você deve agora há pouco se lixar para os seus parentes não evangélicos ou aqueles que não abraçam a fé. Não é isso que o texto está dizendo. Tanto não é que alguns textos nos mostram que não era esse o ensino de Jesus. Pelo contrário, em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele vai dizer, amem seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Jesus, pelo contrário, ele aperta o entendimento dos relacionamentos e manda que os seus discípulos agora amem seus inimigos, como não amar os seus parentes. O que Jesus está dizendo e está deixando claro aqui, e o sentido do texto na palavra aborrecer, pode ser entendido de uma forma da seguinte maneira: é uma escolha de lealdade a Cristo frente a uma oposição. Não é uma questão de preferência, tanto que algumas versões ainda vão dizer amar menos. Essa é a ideia, melhor traduzida. Amar menos. Ou seja, nós não podemos amar mais a estrutura das nossas relações, de forma que, em frente a uma exigência de lealdade, nós venhamos abandonar a Cristo para não desagradar os nossos relacionamentos. É esse o ensinamento. E ele vai dizer, em outro texto, Mateus 15, versículo 4, Jesus ensina a honrar a mãe e o pai. Então Jesus não é esse o conceito que ele está trazendo aqui. O conceito é de lealdade. Lealdade. Cristo precisa estar acima de tudo na sua vida, na minha vida, em termos das relações. As relações mais próximas. A área dos nossos relacionamentos precisa estar bem entendida nesse sentido, que nós devemos lealdade ao Senhor e não aos relacionamentos. Na minha época, eu falo isso na minha época como se eu fosse tão velho, né? Mas, alguns anos atrás, principalmente ali no Rio Grande do Sul, aonde grande parte da cultura é católica ferrenha, quantos foram os testemunhos que eu escutei de pessoas que foram expulsas de casa porque abraçaram a fé? Gente, isso tem um custo. Isso tem um custo. E nós devemos a nossa lealdade ao Senhor acima de qualquer relacionamento. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo vai dizer assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então a Bíblia não ensina que nós devemos descuidar, que nós devemos relaxar. Algumas pessoas, entendendo esse versículo aqui, relaxam os seus relacionamentos, relaxam a sua paternidade. Pastores, missionários, eu tenho visto relaxar a sua paternidade, o seu próprio casamento, baseado e fundamentado nesse versículo aqui. Não cabe mais servir a Cristo e que se exploda os meus filhos. Que eles se virem com Deus. Não é isso que está dizendo. Mas se levar um custo em você ter que escolher, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Me faça entendido aqui, irmãos? Amém? É isso que o texto está dizendo. É isso que Jesus quer deixar claro para aquela multidão. Olha, todos vocês vêm me seguindo já há tempos.
Vocês vêm desde Pérea, vocês vêm olhando os meus milagres, vêm as multidões os seguiam, muitos por diversos motivos. Mas é aqui que Jesus para e dá um basta e diz: olha, eu não quero apenas seguidores, eu quero discípulos. E discípulos traz a ideia desse comprometimento. Eu não quero que você venha atrás de mim e na primeira instância você volta para trás. Basta uma pressãozinha de alguém e você já desiste de mim. Não é isso que ele quer. Ele quer lealdade total. Ele quer lealdade total. Acima de tudo é Cristo. Acima de todos é Cristo. E nós devemos ter esse entendimento nos nossos relacionamentos. Quantos, quem sabe aqui, tiveram problemas com familiares, com amigos, quando abraçaram a fé? Eu tive. Graças a Deus, a minha família levantou as mãos para os céus e deu graças a Deus que eu me converti. Mas meus amigos não entenderam. Eu perdi amigos. Porque eu fui em cada um deles e testemunhei o que tinha acontecido com a minha vida. Eu fui em cada um dos meus amigos e testemunhei do que Deus tinha feito na minha vida. E alguns deles viraram as costas para mim. É o custo. Então você não deve afrouxar. Você não deve colocar em primeiro lugar, agradar mais os seus relacionamentos do que a Jesus. Ah, mas o que eles vão dizer? Mas o que eles vão pensar? Cristo deve estar acima de tudo e em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. A segunda área que vai nos custar seguir a Jesus e que vai afetar profundamente nossa vida é o nosso propósito de existência, o nosso propósito de vida. Daqueles que estão atrás da oferta, do pão, e daqueles que estão atrás do Mestre. Daqueles que estão atrás dele por saber, como Pedro disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, como último recurso da sua vida. Então ele vai mostrar no versículo 26, na parte B, no mesmo versículo que nós lemos, ele vai dizer: aborrecer pai, mãe e a sua própria... O que diz aí, irmãos? Sua própria vida. Então agora, sai das relações objetivas para o meu interior, para a minha vida subjetiva, para o meu eu, para a minha pessoa. A minha própria vida também eu tenho que tê-la como segundo plano. Uma vez que eu entrego a minha vida ao Senhor, Ele é dono, Ele é rei, Ele é Senhor da minha vida. E isso tem implicações muito fortes, muito importantes. Todos nós, como eu disse, temos planos, temos sonhos. Mas e se Jesus chegar para você e dizer: agora eu quero mudar tudo isso? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos por amor a Jesus? É duro, irmãos. Ser salvo, maravilha. Segui-lo, custa. Custa a sua própria vida. Jesus não quer nada menos do que a nossa vida. Amém? Nada menos. Não é Jesus e mais a minha profissão. Não é Jesus e mais o meu sonho. É Jesus e nada mais. Quantos estão aptos para isso hoje? Olhe para a igreja brasileira. Olhe para aqueles que dizem seguir a Jesus. Eu não quero
trazer a ideia de que eu sou mais do que alguém, ou de que nós aqui somos melhores, mas, no mínimo, nós temos que ter claro na nossa mente que seguir a Jesus envolve entregar toda a nossa existência para Ele, e que quando eu entrego a minha vida, eu não entrego só para ser salvo, mas eu entrego para servi-lo, para ser dele, para ser um instrumento nas suas mãos, para que Ele faça de mim o que Ele quiser, para que Ele me use como Ele quiser. Nós estamos falando sobre o reino de Deus instaurado na terra, aonde Cristo quer, através da igreja, levar esse reino a todos os povos, mas Jesus não pode levar o reino a todos os povos se Ele não reinar no nosso coração, se Ele não for rei da nossa vida. Não expressaremos o reino de Deus, não expressaremos com a nossa vida o reino do Senhor. Expressaremos uma doutrina, expressaremos uma teologia, expressaremos conceitos éticos e morais, expressaremos boas condutas, mas nada isso é suficiente e nada isso faz parte da graça. Separadamente. Nada disso faz parte da graça separadamente. Religiosos de outras vertentes fazem o mesmo. Pessoas de índoles filosóficas, de bons padrões morais, fazem o mesmo. Então, ser um discípulo de Jesus não é uma reforma, uma máscara, uma repaginada na vida. Ser um seguidor de Jesus é permitir a introdução da sua vida na minha vida, o seu reino na minha história, o seu governo na minha vida, aonde o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, os meus conceitos, o meu entendimento, as minhas percepções, as minhas conversas, os meus sentires, todos são afetados pela existência de Cristo em mim através do Espírito Santo que nos foi dado. É essa obra do Espírito Santo internamente em nosso coração, testificando de como Ele quer que nós vivamos, é que nos torna cristãos, e não a aceitação de uma doutrina. Nós não somos promulgadores de algo, nós somos embaixadores em terra estranha. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou quem amar a sua vida, está vendo o conceito aqui? Quem quiser salvar a sua vida, ou amar mais a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo meu evangelho, achá-la. Olha que coisa. Olha que coisa tremenda isso. Às vezes a gente quer tanto dar sentido à nossa existência. A gente quer tanto dar um sentido ao que eu sou, ao que eu faço, a expressar-me como outro frente a você, como alguém que faz sentido na terra. E buscamos de alguma forma preencher isso e dar sentido a isso. Através de coisas que fazemos, através de coisas que entronizamos em nosso ser, nós procuramos, através disso, fazer significado e trazer significado à nossa vida. Era isso que fazíamos sem Cristo. Porque não tínhamos o entendimento de que a vida com Ele era melhor do que a vida sem Ele. Mas quando o Evangelho chega, as boas notícias chegam até nós,
E o Evangelho é essa notícia de que Deus está em Cristo, salvando os homens dos seus pecados e os transferindo das trevas para a luz, aonde Ele é a luz que ilumina todos os homens. Isso torna o sentido da nossa vida muito maior. E os que tínhamos guardados, irrelevantes. E é dessa forma que nós entendemos, então, que nós não queremos mais procurar sentido nessas coisas da vida terrena. Que as coisas daqui perdem o valor quando eu encontro a pérola preciosa da graça, qual Bonhoeffer fala. A pedra preciosa da graça, eu vendo tudo que eu tenho, eu entrego tudo que eu tenho para adquirir a preciosidade da graça de Cristo Jesus. Isso traz sentido, de forma que eu não busco mais em nada, eu não procuro mais nada para preencher, não há mais nada para completar a obra de Cristo em mim. Cristo me basta, Cristo é tudo em todos, e Ele preenche a plenitude de todas as coisas. Esse é o Evangelho que Jesus quer que nós vivamos. Isso tem um custo. Eu tenho que deixar de correr atrás do sentido. Eu tenho que deixar de querer dar sentido. Eu só preciso me render e permitir que Cristo dê sentido a tudo em mim e preencha tudo em mim. Oh, aleluia! Segui-lo afetará o propósito da nossa vida. Tudo muda, irmãos. Eu não concebo o fato de que alguém tenha nascido de novo, tenha recebido o Espírito de Cristo, a dádiva da graça do Espírito, que nos faz novas criaturas, e ainda continuemos buscando sentido nas coisas deste mundo. É questionável. É questionável. No mínimo, a falta desse entendimento que Cristo deixa claro para as multidões aqui, ó. Se você não negar a sua vida, se você quiser salvar a sua vida e achar que vai dar sentido a ela e encontrar aqui toda a razão da sua existência, você vai perder. Você vai perder. Mas se você entregar a sua vida totalmente nas minhas mãos, o meu reino estará dentro do seu coração. O meu Espírito estará dentro de você. A minha vida vai alimentar as tuas necessidades espirituais. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai se completar. Tem um custo. Vai afetar os nossos relacionamentos. Vai afetar o nosso propósito. E não somente isso. Jesus vai mais além. Segui-lo vai afetar tudo que somos, mas também tudo que temos. Tudo que somos, mas também tudo que temos. Versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Está claro que o tema aqui do texto é discípulo? Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quem quiser vir após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus quer discípulos que renunciem a sua vida, como Ele renunciou a dele por nós. Lembram-se do jovem rico? Quando chegou a Jesus? Diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele era um jovem rico, devia estar acompanhado de uma comitiva dos seus amigos, finas roupas. Jesus olha para ele e diz: sabes os mandamentos? E ele talvez pensa consigo: agora perdeu Jesus. Sei todos e tenho guardado desde a minha infância. Ele estava pautado na sua prática. Como o pastor Sérgio gosta de dizer aqui, na sua performance, né?
estava baseado na sua prática religiosa. Jesus, então, vai na ferida e diz, olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois tu vens e me segue. O que diz a Bíblia? Que aquele jovem saiu dali, o quê? Profundamente incomodado. Incomodado. Ele não entendeu. Ele achou que sua vida religiosa e a sua boa prática lhe garantiria a vida eterna. Aqui há mais um ensino de que a graça é que nos salva e não somos nós mesmos que fazemos alguma coisa para tal. Mas a ideia não é essa e eu não quero entrar por aí, eu quero mostrar que o que Jesus quer é tudo. Nós achamos às vezes que, conta comigo, Senhor, mas na hora que toca nas nossas posses, nós estamos tão apegados às coisas deste mundo, nós estamos tão apegados ao nosso carro, à nossa casa. E Jesus não pode contar conosco. Se Jesus hoje pedisse tudo que tu tens, se Jesus hoje nos pedisse tudo que nós temos, como que você reagiria, meu irmão? Como nós reagiríamos? Irmãos, essa palavra é dura. Ela mexe comigo. Vocês não sabem o aperto do meu coração hoje à tarde, orando, dizendo, Senhor, eu tenho que pregar isso aqui mesmo, porque isso vai, como outro dia alguém falou aqui, é um tapa na cara da gente. E eu dizia, puxa vida, será que Jesus pode contar conosco? Tudo que somos, não só tudo que somos, mas tudo que temos. A cruz, algumas pessoas entendem aqui o tomar a cruz como se fosse um fardo. É ou não é? Eu costumava, quando criança, ouvir as pessoas dizendo, nossa, eu tenho que carregar essa cruz o resto da vida, se referindo a um filho com alguma enfermidade especial. Essa é a minha cruz. Você já ouviu isso? Já ouviu? E quando a gente prega isso, alguns ainda olham para a esposa e fazem assim. Ou olha para o esposo e fala, oh, que cruz que eu estou carregando. Eu já ouvi isso, né? Casais falando, e eu ouvi. Não é muito longe que eu já ouvi isso. Nossa, eu tenho uma cruz em casa, pastor. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é um fardo que nós temos que carregar. A cruz era instrumento de quê, meus queridos? De morte. Eu creio que eu não preciso explicar sobre isso. Aqui, pelo menos para nós. Talvez as pessoas, alguns que estão nos ouvindo pela primeira vez, mas a cruz era a condenação da época, imposta pelos romanos. Então eles condenavam, e quem não era romano, era condenado pela morte de cruz. Isso acabou lá, acho que, se não me engano, com Constantino, seminarista aqui, deixa eu recorrer aos seminaristas aqui, né? Mas acho que foi com Constantino, que ele aboliu isso. Mas até então, por isso que Paulo não foi morto crucificado, porque ele também era cidadão romano, e ele apelou a César, né? Foi decapitado, se não me engano. Amém? É isso aí. Mas a cruz, ela era um símbolo, então, o quê? De vergonha, de condenação. E o que Jesus está se referindo é que o compromisso com Ele é até a morte. Pode custar a sua vida. E que você deve levar isso em conta, para Ele poder contar comigo e com você. Talvez isso não faz muito sentido para nós hoje, principalmente aqui no Brasil. Mas na época fazia muito sentido. Na época, dizer e falar sobre a cruz, eles entendiam muito bem o que Jesus estava dizendo. Olha, se você quer vir e me seguir, você está condenado. Você está condenado no sentido de que não há volta mais.
Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto, digno. Então é uma entrega que gera uma crise. E é por isso que muitas pessoas têm conflitos espirituais. É por isso que muitas pessoas, e eu tive esse conflito até entender que Jesus queria tudo. E enquanto não entendia isso, muitos conflitos se geravam na minha mente. Porque eu ainda titubeava entre duas coisas. Até entender que eu teria que estar disposto a dar a minha vida para morrer por Jesus, para fazer o que Ele quisesse da minha vida. Eu me lembro que quando eu me converti, eu queria ser um grande evangelista. Eu queria ter um caminhão bem grande, como na época tinha, né, os grandes evangelistas, né, dos anos 80, 90. E eu queria ter o meu caminhão com os músicos tocando pelas cidades, e eu queria ver as praças lotadas de pessoas, e eu pregando o evangelho, e centenas e milhares de almas vindo à frente, chorando, se convertendo a Jesus. Eu almejava isso, eu sonhava com isso, eu orava por isso. Um certo dia, nós estávamos em um culto missionário, e o pastor Carlos Sobreira, da Jocum, estava passando pelos seminários, montando uma equipe para fundar o ministério da Jocum na África. E no culto, lá no seminário, ele disse o seguinte, ele disse assim: eu creio que Deus quer falar com pessoas aqui essa noite. Se você crê que Deus quer falar contigo, fique de pé. E eu tive aquela sensação que Deus queria falar comigo. E eu fiquei de pé. E então veio um sentir dentro de mim. Me entrega o teu ministério. Eu digo, como assim? Isso é coisa do diabo. Como é que entregar ministério? Que negócio é esse? E então eu repreendi, eu disse, para trás, Satanás, né, está repreendido. E aquele sentimento, entrega o teu ministério, entrega o teu ministério, entrega o teu ministério. E eu digo, Senhor, se é tu que estás falando, então eu entrego. E depois eu entendi, orando, buscando a Deus, que eu estava limitando o que Deus queria fazer através de mim com um sonho pessoal. Não que Deus não quisesse me usar. Eu fiz muitas campanhas evangelísticas. Eu trabalhei como evangelista, pregando nas praças, pregando em campanhas, pregando em ginásios. Tem muitas pessoas para Jesus exercendo esse ministério. Mas o que Deus disse para mim naquele dia foi o seguinte: sentir no meu coração do Espírito foi: eu quero contar contigo para te usar e te levar aonde eu precisar. Se eu quiser te levar para o Japão, você vai para o Japão. Se eu quiser te levar para o Amazonas, você vai para o Amazonas. Aonde eu precisar, eu te quero. E eu disse, está fechado, Senhor. Amém. Amém. E Deus me mostrou que muitas vezes nós limitamos o seu operar e o operar do seu Espírito na nossa vida, quando nós colocamos o nosso sonho na frente da sua vontade. Quando nós colocamos o nosso sonho baseado em impressões terrenas, fazendo cálculos humanos. Nós não devemos fazer cálculos, será que se eu vier por aqui isso vai dar bem? Será que se eu vier para ali melhor para mim é ir por aqui? Não é assim que funciona o reino de Deus. É entregar a nossa vida e morrer para o ego. Tomar a cruz é decidir morrer para a minha vontade, morrer para o meu ego e deixar que a vontade dele se faça e se cumpra em mim. Por isso que ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça como eu quero, e sim como tu queres. Essa é a forma que Jesus quer que nós o sigamos. E aí? Nós estamos fazendo mais a nossa vontade ou a vontade de Jesus? É duro, irmãos. É um custo alto. A salvação é de graça. Mas o seguir a Cristo tem um custo. Bonhoeffer. Desculpa eu passar um pouquinho do tempo hoje, tá, irmãos?
Amém? Os irmãos me perdoam. Eu tenho que completar. Bonhoeffer, ele foi preso porque se opôs a Hitler e ao sistema nazista. Ele se aliou a outros pastores, formando aquilo que foi chamado na Alemanha a igreja confessante. E nessa confissão desses documentos que eles assinaram entre alguns pastores, eles disseram que jamais se sujeitariam a um Estado nazista. E Bonhoeffer foi preso. Então, conseguiram tirar Bonhoeffer da Alemanha e o levaram tanto para os Estados Unidos como para a Austrália, se não me engano, também. Mas lá nos Estados Unidos, longe de tudo, o Espírito Santo do Senhor falou com ele e disse: como você pode abandonar o seu povo? Como você pode amar mais a sua vida do que aquilo que eu tenho preparado para você? E Bonhoeffer corajosamente decide voltar, sabendo do risco que ele correria, sabendo que a morte lhe esperava. Um homem corajoso, um homem piedoso, um homem que sabia o que estava falando quando dizia que o discipulado tem um custo, e ele calculou esse custo, e ele voltou à Alemanha, e ele morreu enforcado, 1 mês antes da Alemanha se render. Será que Jesus pode contar conosco? A cruz significa vergonha. Às vezes você está pensando em sucesso espiritual. Pastores correndo atrás do sucesso. Pastores querendo ter um grande ministério. Atrás das multidões. Vivendo um sonho ministerial. Mas às vezes não é isso que Deus quer para você. Quem sabe Ele quer simplesmente que a sua vida no seu trabalho seja o seu ministério. Não é o que eu quero. Não é o que eu defino. Não é o que eu decido. Quando eu entrego a minha vida para seguir a Cristo, todos os meus sonhos vão ser crucificados. E agora eu vivo para dizer: não se faça mais a minha vontade, mas a tua vontade que está nos céus. Podemos dizer isso essa noite? Por último, para terminar, graças a Deus. Também, seguir a Jesus afetará o nosso serviço e o nosso ministério no reino dele. Como? Versículo 34 e 35. Ele usa mais uma figura aqui. E eu estou terminando com isso, amém? Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lançam-no fora. Será que Jesus estava preocupado aqui com o sal? Será que ele queria mostrar as qualidades do sal? O sal preserva, a gente prega isso, né? Eu já preguei sobre isso. Mostrando que o sal conserva, o sal tempera, o sal dá sabor, o sal, enfim. Será que é isso? Não é isso que o texto está dizendo, ainda que nós podemos aplicá-lo dessa forma. O que Jesus está falando aqui é de utilidade. Que algo que perde o seu valor, algo que perde a sua composição, sal sempre será sal, mas na época o sal ele era misturado com algumas coisas e acabava perdendo a sua utilidade. Então ele era jogado no barro, na neve, e não tinha mais utilidade. O que Jesus está dizendo é isso. Que se a multidão não entendesse que segui-lo tem um custo tal, de tal forma que toda a sua vida fosse entregue, todas as áreas da sua vida estivessem na mão deles, eles não seriam úteis ao reino de Deus. Deus não poderia usá-los. É isso que está dizendo. Não servia.
O sal perderia a sua serventia. Irmãos, viver menos que o discipulado a Cristo é não ser útil para o reino de Deus. É não afetar lá no nosso trabalho. Você é de seguidor, mas lá no trabalho nada muda. Você está há anos lá na escola, nada muda. Eu não estou me referindo a ninguém aqui, eu estou falando da escola, no estudo, na faculdade, enfim, né? Não estou pensando em nada além disso. Amém? Ou seja, a nossa influência, a nossa utilidade, o nosso fruto espiritual, nenhum valor terá se eu o faço em cima de algo completamente da minha vontade, do meu entendimento. Isso fica claro quando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer o seguinte, comparando o seu ministério, defendendo o seu ministério, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. É isso. A graça, ela é inútil em nós quando ela alcança só parte, só aqui, ó. Quando ela não penetra no mais profundo do nosso ser e não tem a sua expressão total e plena como Deus quer que ela tenha. Deus quer que você e eu façamos diferença aonde nós estivermos. Amém? Se nossa vida não estiver fazendo diferença, pode ser que nós barateamos a graça. Se a nossa vida não estiver dando significado à nossa volta e expressando o reino de Deus, pode ser que nós já nos estragamos e a graça não vai ser útil, ela vai se tornar inútil, porque ela vai ser contida, ela vai ser presa, ela vai ser sufocada pelos meus sonhos, pelo que eu quero, pelo meu ego, pela minha vontade, e o que se manifesta é eu, e não Cristo. E Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu agora tenho, eu vivo pela fé. É isso que Cristo quer. O conceito de discípulo deixa de existir no Novo Testamento em Atos de uma forma jocosa, quando nós somos chamados cristãos, pequenos cristos. É isso que Deus quer. A salvação é de graça, mas seguir a Cristo tem um custo. Qual é, irmãos? A nossa própria vida. Vamos ficar de pé.